está abatido, minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, pela salvação que há em tua presença. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Sei que mesmo sem entender você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarra a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade, pra mim eu sei, vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite até te me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, guarda tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Que na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Boa noite, gente. Nós estamos no nosso culto de oração desta terça-feira, dia 28 de abril. Eu quero pedir a vocês que abram suas Bíblias, por favor, no Salmo de número 29.
o Salmo 29, que é um salmo de Davi, cujo título é A Voz de Deus na Tempestade. Diz assim a palavra do Senhor: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está acima de muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, despedaça os cedros do Líbano. Ele faz saltar o bezerro, o Líbano e o Sírion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria as corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside os dilúvios, como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Que Deus nos abençoe com paz. Oremos. Pai querido, que a tua voz dispersa esteja afastando todo medo de nosso coração. Que a tua voz quebre os cedros de incredulidade. Que a tua voz, Pai amado, dissipe as dúvidas. Que a tua voz afaste de nós a peste maligna. Que a tua voz nos traga alento e consolo. Que a tua voz faça parar as tempestades do viver. Que o Senhor, Pai querido, seja honrado com as nossas vidas. Nesta noite eu oro por cada pessoa que me ouve, por cada lar que está me ouvindo, por cada família, onde quer que esse vídeo chegue, que essa mensagem alcance, que o Senhor leve liberdade aos cativos, cura aos doentes, leve alegria aos deprimidos, paz àqueles que estão em guerra. Que a voz do Senhor, Pai amado, seja o nosso consolo, alento e refrigério nas nossas lutas. Que o Senhor também leve aqueles corações que me ouvem com ansiedade a tranquilidade que só o Senhor pode gerar em nossa vida. Fica conosco, é que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós vamos agora passar por um momento de ofertório. Eu queria que você prestasse muita atenção no que o irmão vai te dizer. Alô, povo santo do caminho, graça e paz esteja com todos. Neste momento tão difícil de pandemia. Aliás, o jovem rei Salomão falou há alguns tempos atrás: eis que procurei que Deus fez o homem perfeito, porém eles buscaram muitas invenções. Por causa dessas invenções, a gente estamos sofrendo as consequências. Quero avisar o povo também do nosso compromisso que a igreja tem em honrá-lo. Para isso, eu convido você a procurar nossa irmã tesoureira Eliette, entregar seus dízimos e aqueles que puderem fazer o depósito nessa conta que está aí no número. E certamente Deus tem um propósito para a nossa vida. Aliás, tem um provérbio muito conhecido que diz que não tem aguaceiro que não passe. Tudo vai passar em nome de Jesus. E por isso eu quero interceder a Deus pela vida dos irmãos, aqueles que estão, às vezes, tristes, sofrendo consequências por não poder sair à rua, mas que isso é passageiro. Soberano Deus, louvamos o teu nome, te agradecemos, Deus, porque o Senhor é um Deus que tem cuidado de nós. Muito obrigado por tudo, Senhor.
Toma a direção da vida do teu povo que está espalhado pela face da terra, Senhor. Que o Senhor traga paz aos nossos corações. Deus, não permita que o mal venha vencê-lo, mas que o mundo jaz no maligno. Mas o Senhor venceu o mundo, pois Tu és a nossa esperança. Não há outro além de Ti, Senhor. Abençoa as pessoas que estão sinceras. Abençoa aqueles que estão, ó Deus, passando por dificuldade neste momento. Em nome de Jesus, sobre a necessidade de cada uma delas. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Também quero avisar os irmãos, aqueles que estão passando por dificuldade, né? Você pode procurar um líder da igreja, um diácono, um presbítero, alguém que você tenha mais intimidade, pode relatar a ele o que você está passando. Que a igreja é feita para isso, para ajudar uns aos outros. E que Deus tenha misericórdia de nós. Amém. Queridos, nós vamos ouvir mais um cântico. Por favor, vamos falar com Deus agora através de um cântico. E concentre seu coração naquele que traz para nossa alma a tranquilidade e o repouso que ninguém mais pode trazer. Por favor, vamos louvar a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra dele nos diz no Salmo 40: esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Que possamos tão somente confiar e esperar no Senhor, tendo a plena convicção que ele nunca falha. Amém? Louvemos ao Senhor. Aleluia. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e confia perpetuamente em seu poder e medita de dia e de noite, noite e dia sem fim. Sua casa edificada sobre a rocha, não existe vendaval para destruir. E a família que habita dentro dela, no Senhor espera. Espera no Senhor sem desistir. Espera tão somente na certeza que Ele não falha. Tudo Ele já preparou. Seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir. Seu amor nunca mudou. Sua casa edificada sobre a rocha, não existe vendaval para destruir. E a família que habita dentro dela, no Senhor espera. Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele
Queridos, abra sua palavra, sua Bíblia, por favor. Você que está com o aplicativo também aí, eletrônico, ou a Bíblia física mesmo, em papel, escrita, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, versículo 11. Nós vamos ler apenas um versículo, Mateus 6, 11. É a oração dominical, segundo o título aqui da minha Bíblia. Na realidade, eu não prefiro esse título. Essa oração é oração para todo dia, é oração para a vida, mais conhecida como oração do Pai Nosso, que Jesus diz: portanto, orareis assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus, como no céu. Aí o versículo 11 diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Que bom. Só até aí mesmo, só esse versículo. Vou ser bem específico no que eu quero falar, bem sucinto. E eu quero dizer para você que me ouve uma coisa. Cuidado com o que você pensa sobre oração. Você pode achar que oração é uma moeda de troca. E isso é um perigo. Oração não é você cumprir a sua parte no pacto para que Deus faça dele. Oração não é você pedir e obrigar Deus a responder. Oração não é convencimento da divindade por um preço pago por ti, pelo seu sacrifício. Oração é vida. É por isso que a palavra do Senhor nos diz que nós devemos orar em todo o tempo. Devemos orar onde quer que estejamos. Seria impraticável se tivéssemos que seguir ao pé da letra, orar em todo o tempo. Nós não comeríamos, não beberíamos, não faríamos nada a não ser orar. É por isso que oração não é ato. Oração é vida, que tem ato também. Que tem um momento litúrgico, um momento de intimidade, um momento de porta fechada, porta aberta, olho fechado ou olho aberto, não importa. Jesus não nos trouxe nenhum modelo físico, material de oração. A oração do Pai Nosso traz princípios para a vida. Quem ora de boca fechada é porque ora com a boca aberta. Quem ora de joelho dobrado, ora com as mãos e os pés, fazendo bem àquele que está ao seu lado. E vimos que o Senhor nos fala nessa explanação sobre princípios da vida, princípios de oração. Ele nos fala sobre paternidade, Ele é Pai, nós estamos numa comunidade, o pecado é nosso, o perdão é nosso, o pão é nosso, como nós vamos ver aqui. Santificar o nome dele tem a ver com a distinção do nome que carregamos nas costas. Se nós somos servos do Senhor, fazemos o nome dele distintos pelo nosso comportamento diferenciado. Em uma sociedade que todo mundo odeia, eu amo. Em uma sociedade que se quer a morte, eu quero a vida. Lembram-se lá da oração do Francisco de Assis? Ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolado que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, amando que se vive para a vida eterna. Essa frase é fantástica. E onde houver guerra, que eu leve a paz. Onde há ódio, que eu leve a união. Onde há morte, que eu leve a vida. Onde há separação, que eu leve a comunhão. E agora, no versículo 10, falamos isso na semana passada, venha o teu reino, significa uma expressão de submissão. Venha o teu reino significa que eu reconheço que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu reconheço que Deus manda na terra como nos céus. Em apenas um versículo, que é o versículo 11, hoje, onde Jesus fala o seguinte, nos ensina o seguinte:
o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Alguns escritores, autores, estudiosos do Novo Testamento dizem que essa frase, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, pode ser interpretada da seguinte forma: não é o pão nosso de cada dia que o Senhor nos dê hoje. Não é um pedido para que o pão venha, mas é uma expressão, um reconhecimento que o pão veio. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Nós podemos entender também aqui que o versículo 11 é uma declaração de que o pão nosso de cada dia veio. Deus nos dá o pão nosso de cada dia. Eu vou seguir o entendimento clássico, apesar de ser muito simpatizante com esse entendimento anterior, eu vou seguir o entendimento clássico de que isso aqui é um pedido. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E nessa frase, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, nós recebemos alguns elementos de coração humilde e quebrantado diante de um pedido, diante da oração. Um coração humilde e quebrantado diante da necessidade mais precípua e fundamental para todo e qualquer ser humano, que é o pão. Apesar de que tem muita gente que nem o pão está tendo. Nós estamos estarrecidos com o número de mortes por a doença que nos assola em todo o mundo. Eu tenho visto que lá em Manaus, em São Paulo, não vai ter caixão suficiente para as pessoas que estão morrendo. Graças a Deus, isso aqui não está acontecendo em nosso estado e que não venha acontecer. Mas tem muita gente que hoje morreu mais gente hoje de fome do que pessoas por toda e qualquer epidemia que tem assolado o mundo. A falta de pão ainda mata mais do que todas as doenças juntas. A fome mata. E quando Jesus nos ensina a pedir o pão, Jesus está nos ensinando a ter contentamento com coisas básicas. Ele está dizendo o pão. Ele não está dizendo o celeiro cheio nosso de cada dia. Jesus está falando assim, o pão. Ele não está dizendo o banquete nosso de cada dia. Ele não está utilizando o pão aqui para sintetizar tudo aquilo que nós mais necessitamos apenas. Isso é uma verdade. O pão aqui sintetiza aquilo que é básico. Oxigênio, água, comida. Mas o pão aqui tem a ver com vida frugal, simples. Vida semelhante à vida de João Batista, que apesar de ser quem era, não fez nenhum milagre, não falou em línguas estranhas. João Batista, não há nenhum relato que ele viu anjo, que ele fez fogo descer do céu. João Batista vivia comendo gafanhoto e mel silvestre e vestia pele de camelo. Tinha vida simples, mas esse homem foi referência para toda a humanidade, porque esse homem preparou o caminho do Cristo, o caminho do Messias. E o próprio Cristo falou que não nasceu de ventre humano homem semelhante a João Batista. O pão nosso tem a ver com contentamento com o que é básico. E repare que a humanidade não está preocupada com o básico. A humanidade está preocupada em ter e possuir, na maioria das vezes, o que é supérfluo. Eu fico impressionado quando se lança, por exemplo, um desses celulares aí da Apple, de última geração, ou de qualquer outra fábrica, de qualquer outra marca. No dia do lançamento, como as filas das lojas fazem caracóis, dobram quarteirões. Muita gente que está comprando aquele celular com dinheiro talvez que não tenha, para impressionar quem não ame, e não vai utilizar nem 10% dos recursos do celular, está em busca de a obtenção, quando deveria estar em busca do verdadeiro pão. O pão nosso tem a ver com contentamento
O pão nosso tem a ver com o que é básico. E tanto a sociedade que nós vivemos, como uma parte da religião que nos influencia, faz com que a gente queira ter sempre mais. O carro que foi lançado ano passado já não é novidade no presente. Eu preciso de uma nova marca. Eu não posso estar usando um perfume que não é sensação, um sapato, uma roupa que não é de marca, que não é de grife. A vida humana ficou muito complicada por causa desse consumo desenfreado. O pão nosso, nós precisamos pedir a Deus o básico. Não é que você não possa ter coisas mais complexas, é óbvio. Se você quiser ter um carro mais confortável, mais bonito, que te agrade, que seja. Mas Deus não tem compromisso em saciar os seus caprichos. Deus não tem compromisso em atender exigências do mercado. O pão nosso. Tem muita gente que vive muito feliz com o pão nosso. E tem outros que são donos de padaria e vivem um verdadeiro inferno. O pão nosso significa contentamento com o que é simples. Segundo, esse é o pão da comunidade, ele é nosso. Jesus ensinava aos seus discípulos como orar. Já que ele falou que a oração era um ato individual, por que será que Jesus aqui utiliza a petição no coletivo? Pão nosso. Pai nosso. Provavelmente, irmãos, porque o pão que meu irmão come também é responsabilidade minha. Também aqui há um reforço no Deus que não é pai apenas de um, é pai de todos, está sobre todos, cuida de todos e ama a todos. A gente não pode perder de vista a perspectiva de que o pão que ele nos dá, ele dá para cada um de nós. É por isso que se meu irmão tem pão ou não tem pão, há também uma responsabilidade minha com a mesa dele. Falei para vocês há alguns dias que eu ouvi, provavelmente num livro, um pastor dizendo que certa feita ele questionou a Deus por que pessoas passavam fome aqui no sertão brasileiro, no Vale do Jequitinhonha, população ribeirinha no Amazonas, por que pessoas passavam fome na África subsaariana, por que pessoas passam fome na Índia, Bangladesh, porque Deus deixa essas pessoas passar fome. E Deus falou ao coração daquele homem, dando uma lição para ele fantástica, que a responsabilidade de levar pão a quem está com fome é daquele que recebeu o pão que é nosso. Se o pão é nosso, ele não é apenas meu. Você já se viu impactado quando você coloca as compras do mercado na sua casa e naquele primeiro dia, segundo dia, terceiro dia do mês que está o armáriozinho todo cheio, né? Porque a depender do seu consumo, chegou no 15º dia já não tem mais nada. Ainda mais nessa época de isolamento que a gente come mais e as compras vão embora direto e a gente tem que estar no mercado às vezes todo dia. Eu tenho um amigo mesmo que quer estar no mercado todo dia. Então, irmãos, quando tudo estiver cheio na despensa, eu devo me lembrar que talvez alguém que está muito próximo de mim não tenha nem 1 quilo de feijão. A oração do pão nosso me traz compromisso para com o outro. Eu ouvi essa semana, ontem, eu ouvi uma reportagem no jornal de que o hospital Aristides Maltês está passando sérias dificuldades por causa do decréscimo de contribuição em função da crise, dessa pandemia que nós estamos vivendo. Muitos asilos, centros de recuperação, as pessoas estão precisando do básico, da comida. Como os mantenedores não podem mais sair de casa, não tem mais como levar a comida lá.
Se o pão é nosso, eu como, e a quem eu amo, o meu irmão também deve comer. Por último, esse texto diz que esse pão é nosso e é de cada dia. Gente, isso aqui é mais um ensinamento fantástico. Se o pão é uma coisa simples, se ele é para todos, o de cada dia significa que Deus tem cuidado para cada dia nos suprir, nos livrar dos nossos males. O pão nosso de cada dia, ele não é o pão nosso de todo ano. Não é o pão nosso do mês. É óbvio que quem faz compra, geralmente, alguns, né? Outros preferem fazer semanal, outros preferem fazer mensalmente. Mas, mesmo quando eu faço compra de mês, ou como eu tenho condição de me suprir com um estoque para um tempo maior, mas aquele dia, aquele pão que eu estou comendo, deve gerar em mim gratidão, porque naquele dia Deus me sustentou. Agora, quem não tem condição de encher a despensa, eu sei que a cada dia Deus coloca o pão na mesa. Em muitos momentos das nossas vidas, muitos aqui passaram por dificuldades financeiras. Em algum momento parecia que íamos passar fome. Alguns de nós já passou fome severa. Talvez você que esteja me ouvindo. Mas o que é certo é que a fome passou e eu estou aqui e você está aqui. E eu tenho ouvido relato de pessoas que, em suas piores crises, quando não sabia o que comer no outro dia, quando ela menos esperava, Deus colocava o pão na sua mesa. Mandava alguém que nunca tinha sido cogitado para nos salvar, e Deus nos salvou através daquela pessoa. Ouvi um caso de um pastor que teve uma doença muito grave, ele morava no interior de Santa Catarina, teve que se mudar para Curitiba, ele, a mulher e 6 filhos, e ele perdeu a igreja, não foi sustentado, passou muita dificuldade, morou na casa do sogro e da sogra emprestado, não precisava pagar aluguel, mas não tinha o que comer. E o filho dele relatou que uma vez por semana colocavam um envelope com dinheiro debaixo da porta, para que aquela família tivesse o que comer pelo menos durante 4 dias. E eles não sabiam quem fazia aquilo. Até que um dia, depois que o pai faleceu, o rapaz que relatou isso era filho desse pastor, ele contou que na igreja onde ele estava, um senhor, depois que ele contou esse caso, o senhor falou, olha, quem colocava aquele envelope na sua porta era eu. E ele nunca tinha visto o autor daquela dádiva. Mas ele sabia quem era a pessoa que tinha orientado aquele homem a fazer isso, que era Deus. Eu já vi relatos de orfanatos em que faltou comida no dia e no outro dia o diretor do orfanato não sabia o que fazer porque não havia comida no outro dia e no outro dia uma caminhonete com leite e pão tinha quebrado na porta do orfanato. E o dono da caminhonete, para não perder a carga, doou aquilo para aquelas crianças que naquele dia não tinha nem uma gota de leite, nem um pedaço de pão para comer. Deus pode utilizar das formas mais inusitadas, simples ou complexas, para nos sustentar. Nós estamos passando por uma crise financeira. Mas não é a crise que vai determinar o nosso sustento. Não são os ventos e ações governamentais que vai dizer se seremos ou não sustentados. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Jesus não condenou você acumular, desde que esse acúmulo não seja para você ter segurança nele, porque Deus não nos chamou para termos segurança, Deus nos chamou para termos certeza de que Ele cuida. Põe isso na cabeça.
Esse acúmulo não é para eu dizer que não preciso de Deus nem de ninguém. Se você tem condição de ter um certo acúmulo, uma renda, uma poupança, um recurso para te socorrer em momentos difíceis, saiba que isso é dádiva de Deus. E saiba também uma coisa, que Deus muitas vezes te dá para você dar que não tem. Então, o pão nosso de cada dia nos reporta lá, nos leva lá para o Antigo Testamento, na peregrinação do povo no deserto, onde cada dia Deus dava o pão necessário. E não adiantava acumular para outro dia que ficava podre. Tem muita gente que está com coisas ou recursos podres, porque Deus deu para usar e para abençoar. Nem usa, nem abençoa, mas está guardando para ter segurança. Toda segurança sem Jesus será destruída. Toda segurança sem Jesus vai nos trazer problema. A nossa segurança não está naquilo que nós temos, poupamos ou guardamos, porque nós devemos poupar e guardar sim, mas a nossa segurança está no Deus que nos dá o pão de cada dia. Então, se você não tem como acumular, fique tranquilo. O Senhor não vai te desamparar. A cada dia, Ele manda consolo, livramento, Ele manda o pão, Ele manda o recurso. Eu, quando era criança, tinha por volta de 8, 9 anos, meu pai trabalhava na Petrobras e meu pai se aposentou. E naquela época, a pessoa se aposentava, ela ficava 6 meses sem receber recurso, sem receber salário. Eu lembro muito bem, que eu tenho uma boa memória, que nesse período que meu pai não recebeu o salário, ele ficou muito desesperado, angustiado, tomou dinheiro emprestado, mas em momento algum daqueles 6 meses sem salário, Deus deixou faltar o pão na minha casa. Ele sempre enviava o pão quando nós nunca imaginávamos. Confia no Deus que dá o pão de cada dia. Que o Senhor nos abençoe. Eu quero orar pelo pão de cada dia na sua vida, pela paz de cada dia, pela família de cada dia, pela saúde de cada dia, pela alegria de cada dia no seu viver. Oremos. Santo e amado Deus, bendito e exaltado seja o teu nome, e que nesse momento de ministração da sua palavra, Pai, que o Senhor faça com que ela alcance em nosso coração abrigo e refúgio, nos livra de termos segurança naquilo que não é seguro, que a nossa segurança esteja unicamente no Senhor, que a nossa segurança esteja em Ti, ó Pai, porque em Ti está o consolo, a vida, a paz, em Ti, ó Deus, está o refrigério, em Ti está as saídas para a vida, Pai. Que a nossa segurança esteja no Senhor. Guarda-nos, ó Pai. Guarda-nos, Deus. Guarda-nos de ter um coração que se alicerça naquilo que temos ou somos. Que tão somente aprendamos a pedir o essencial, o pão. Que tão somente vejamos o outro, é nosso. Que tão somente dependamos do Senhor de cada dia. Fica conosco. E agora, amados do meu Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, o eterno e bondoso Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus, seja sobre cada um de vós, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe. Até amanhã com a oração da noite. Fique com Deus.